Mais uma contradição cabeluda e absurda da JW.org que veio à tona. A JW.org começou a usar pela primeira vez a expressão corpo governante a partir da década de 70. Portanto, antes da década de 70, esta expressão corpo governante nunca foi usada pela JW.org. E a partir da década de 70, a JW.org passou a acoplar que o corpo governante era, ao mesmo tempo, o escravo fiel e discreto, ou prudente, e que o pastor Charles Taze Russell fazia parte deste escravo fiel e prudente, ou discreto, e que este escravo fiel e discreto começou lá no primeiro século, com os 12 apóstolos, lá em Jerusalém. E com o passar dos séculos, este cargo era passado de geração em geração até os anos 1870, quando surgiu o pastor Russell. Então, todas as testemunhas de Jeová até o ano de 2012 acreditavam que o pastor Russell era parte do escravo fiel e prudente, pois este era o ensino oficial da JW.org até o ano de 2012. Mas surgia uma pergunta que as testemunhas de Jeová sempre faziam para o corpo governante, que era uma pedra no sapato do corpo governante. Ele não respondia a esta pergunta. Ele jogava no lixo. Qual pergunta? A pergunta era a seguinte: se o cargo de escravo fiel e discreto, ou prudente, começou lá em Jerusalém com os 12 apóstolos, e sempre era transferido de geração em geração para outros cristãos ocuparem tal cargo desde o primeiro século até o século XIX, o pastor Russell deveria receber este cargo do seu antecessor, certo? Então, quem era este escravo fiel e discreto, ou prudente, que passou este cargo para o pastor Russell? Então, quem era este escravo fiel e discreto, ou prudente, que passou este cargo para o pastor Russell? Daí, o corpo governante espumava de raiva com esta pergunta. Era uma pedra no sapato, pois o pastor Russell tinha tratos religiosos com a igreja presbiteriana, congregacional, batista e adventista, e fundou nos anos 1870 a Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. E para o corpo governante se livrar desta pergunta aborrecedora, mas que era sincera e honesta, mas aborrecia ele, porque ele estava encurralado. Então, o que os membros do corpo governante da JW.org fizeram? Tiveram a ideia de apagar definitivamente o nome do pastor Russell do rol de membros do escravo fiel e prudente, por alegarem, sem nenhuma prova bíblica, numa sentinela de 2013, que o escravo fiel e prudente era o corpo governante e que foi designado somente em 1919. Com isso, eles queimaram o pastor Russell de ser membro do escravo fiel e discreto, ou prudente. E a JW.org publicou uma nova luz nesta revista Sentinela de 2013, afirmando que o corpo governante é o escravo fiel e prudente, que foi designado por Jesus somente em 1919. Se o escravo fiel e prudente é o corpo governante, por que antes da década de 70 nunca havia sido usada esta expressão corpo governante? Se o escravo fiel e prudente é o corpo governante, porque só em 2013 veio esta nova luz para a JW.org. E se o corpo governante foi designado em 1919,
Por que de 1920 até 1970? Por cerca de 50 anos, nunca se usou esta expressão corpo governante. E mesmo que não apareça esta palavra na Bíblia Sagrada, se os apóstolos de Jesus em Jerusalém eram o corpo governante dos cristãos, lá no primeiro século, por que após a conversão do apóstolo Paulo, ele não foi buscar orientação deste suposto corpo governante, mas antes ele já foi direto para o trabalho que Jesus lhe designou? Se é Jesus que criou o corpo governante em 1919, então Jesus tinha que seguir a regra que ele criou. Por que Jesus desobedeceu à hierarquia, induzindo o apóstolo Paulo a também desobedecer à hierarquia, que seria a submissão ao corpo governante lá do primeiro século? Paulo disse que após a sua conversão, ele não foi pedir orientação para homens nenhuns. Ele já foi direto para o trabalho de pregar o evangelho para as pessoas das nações, ou os gentios. Veja Gálatas, capítulo 1, do versículo 15 até o 17, que diz, na tradução do Novo Mundo, com referências: mas quando Deus, que me separou da madre de minha mãe, e me chamou por intermédio da sua benignidade imerecida, achou bom revelar o seu Filho em conexão comigo, para que eu declarasse às nações as boas novas a respeito dele, não entrei imediatamente em conferência com carne e sangue, tampouco subi a Jerusalém, aos que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei novamente a Damasco. Então perceba que após Paulo se converter, ele não procurou corpo governante nenhum em Jerusalém. Ele já foi direto evangelizar as nações. Gálatas 1,18 diz: então, 3 anos depois, subi a Jerusalém para visitar Cefas, o apóstolo Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Gálatas 1,19 diz: mas não vi nenhum outro dos apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Tiago era irmão carnal de Jesus. Perceba que somente 3 anos após Paulo se converter, ele subiu a Jerusalém e só encontrou o apóstolo Pedro e o discípulo Tiago e mais ninguém. Não havia nenhum dos 12 apóstolos lá em Jerusalém, supostamente trabalhando como corpo governante. Portanto, aquele problema que surgiu lá em Atos capítulo 15, que os 12 apóstolos precisaram forçosamente resolver, foi um problema sui generis, devido ao fato que houve invasão de jurisdição. Cristãos novatos e imaturos da cidade de Jerusalém levaram problemas para a congregação da cidade de Antioquia, e os anciãos de Antioquia retornaram o problema para os anciãos de Jerusalém, pois não era um problema originário da jurisdição da congregação de Antioquia. Quem tinha que resolver eram os anciãos de Jerusalém. Foi isso que aconteceu, conforme está registrado em Atos capítulo 15. Após este acontecimento, só restaram Pedro e Tiago lá em Jerusalém. Não tinha nenhum suposto corpo governante de 12 apóstolos lá em Jerusalém. Por isso que o apóstolo Paulo, após se converter, somente 3 anos após a sua conversão, ele subiu a Jerusalém para fazer uma visita de cortesia e só encontrou o apóstolo Pedro e o discípulo Tiago, e mais ninguém. Então, se existisse um suposto corpo governante lá em Jerusalém, por que só havia 2 membros, Pedro e Tiago? Afinal, o que faz o suposto atual corpo governante da JW.org quando morre um membro deste suposto corpo governante? O que os membros vivos do restante deste corpo governante fazem? Procuram imediatamente substituir o membro que morreu. Então, se existisse esta regra de substituir os faltantes do corpo governante, por que não substituíram os membros faltantes lá no primeiro século? Porque só havia Pedro e Tiago em Jerusalém, que era a suposta sede do corpo governante. Em Testemunhas de Jeová, respondam! Então esta história de corpo governante lá em Jerusalém é tudo falácia da dona JW.org. Sim,
uma estratégia para ela dominar as 8 milhões de incautas testemunhas de Jeová. Pois Jesus prometeu que o Espírito Santo seria o ajudador dos cristãos e os fariam lembrar de todos os ensinos que Jesus havia lhes ensinado, de modo que não precisariam de nenhum corpo governante para governar as suas vidas cristãs. Em João 14,16, Jesus disse que o ajudador, o Consolador, estaria sempre conosco. Em João 14,26, Jesus disse que o ajudador, o Consolador, o Espírito Santo, nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar todas as coisas que Jesus nos ensinou. 1 João 2,27 diz que a unção que recebemos dele permanece em nós e não necessitamos que alguém nos ensine, mas a unção da parte dele nos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira. E assim como nos tem ensinado, permaneçamos em união com ele. Visto que a palavra cristão provém da palavra Cristo, e Cristo significa ungido, todos os verdadeiros cristãos têm a unção, ou seja, todos os cristãos verdadeiros são ungidos. Todos os cristãos verdadeiros são ungidos. Todos os cristãos verdadeiros são filhos de Deus, e não apenas 144 mil, cujo corpo governante se arvora ser, só eles são ungidos. E rebaixa a grande multidão de 8 milhões de testemunhas de Jeová ao complexo de vira-latas, cristãos inferiores, para eles poderem dominar. E quem tem esse complexo de vira-latas gosta de ser dominado. Portanto, essa história de que o corpo governante foi criado em 1919 e só na década de 70 se cristalizou, onde foi usado pela primeira vez tal palavra corpo governante, por que Jesus iria esperar até 2013 para dar esta nova luz que o corpo governante é o escravo fiel e prudente? Tudo isso é falácia, ensino de falsos profetas. Os cristãos verdadeiros não precisam de corpo governante nenhum. O Espírito Santo nos ajuda a nos lembrarmos de todas as coisas que a Bíblia ensina, sem que necessitemos de um grupo de 9 homens multibilionários norte-americanos que mudam de ensino assim como se muda de cueca e obrigam 8 milhões de pessoas incautas a engolirem falsos ensinos sob a pena de serem desassociados e ostracizados pelos demais membros, caso não o façam. Portanto, não existe na Bíblia a palavra corpo governante e não existe nenhuma evidência abrangente que possa insinuar um corpo governante de homens na vida dos cristãos desde o primeiro século até agora, conforme já vimos. Veja 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6 e Provérbios capítulo 30, versículo 6.